Boa. Pessoal, bom dia. Tô ultra animado hoje porque sempre que eu reúno um monte de gente que eu gosto de ouvir e admiro, acaba sendo uma ótima manhã. Para quem não me conhece, eu sou o Gui, eu sou CEO aqui na Chiefs. Acho que só para colocar um pano de fundo para todo mundo do porquê que a gente faz essas conversas recorrentes sobre alguns temas dentro do mundo de talentos aqui. É, o mundo inteiro está discutindo se com a frequência de mudanças que os negócios estão passando, talvez vocês, no contexto de vocês, enxerguem, de parece que a cada 4 meses, 6 meses, muda muita coisa estruturante dentro dos negócios, se os negócios eles estão só sobrevivendo ou prosperando no meio desse tanto de mudança, né? Avançando mais um slide aí, Nath, quando a gente faz um recorte só para os últimos anos, a gente viveu vários fatores externos que foram um empurrãozinho para esse movimento acontecer, mas o próprio amadurecimento do negócio, o amadurecimento de novas tecnologias, que agora a gente está falando muito de AI, só que tem 20 outras potenciais novas tecnologias na próxima década que pode ser transformacional, faz com que os negócios precisem fazer essa adaptação. E aí a gente, avançando, tem aprofundado um pouco nesse contexto, ouvindo muito alta liderança de negócio, e o que que a gente tem visto? A alta liderança vai lá nesse contexto e toma um monte de decisão estratégica, mas está tendo muita falha de execução. Esses planos e essas intenções estratégicas, elas não estão se concretizando. E aí, quando a gente vai a fundo para entender o porquê, basicamente, tem duas variáveis que quebram aqui, né? Tem desafios de garantir orçamento, dado aquelas escolhas que a alta liderança está fazendo, e tem desafios de garantir que, na minha estrutura, eu tenho as habilidades disponíveis para entregar com coerência aquilo que eu escolhi, né? Então, vou dar um exemplo super simples que acho que vários devem estar vivendo. Agora eu quero ser uma empresa de inteligência artificial. Aí você olha para dentro, eventualmente não tem alguém que domine o tema. Agora eu quero captar dinheiro com fundo. Aí você olha para dentro, a parte de estratégia e estrutura financeira não está redonda. A chance estatística de isso dar errado é maior, né? Então, por que que eu estou contando tudo isso para vocês? É dentro desse problema que a gente acredita que esse modelo de trabalho da Chiefs funciona, e a gente vai debater bastante sobre isso, mas só para vocês terem um pano de fundo, basicamente aqui na Chiefs a gente tem uma rede de executivos que são experts em diferentes frentes, e esses executivos eles atuam em diferentes formatos. Avançando mais um aí, Nath. Basicamente, essas pessoas elas têm sido alocadas ou Obrigada mesmo. acho que eu fiquei mudo aqui. Ou essas pessoas têm atuado em vagas para negócios que eventualmente não conseguem ter aquele executivo full-time por conta de desafios de orçamento, mas ainda tem dores que exigem senioridade, e essas pessoas atuam part-time. Essas pessoas podem atuar full-time também, porque se o modelo é sob demanda, é sob a demanda da empresa, e se a demanda é full-time, a gente também atende. Ou essas pessoas têm atuado em projetos, então tem desafios específicos, começo, meio e fim, com escopo desenhado. Ou essas pessoas têm atuado em desenvolvimento de executivos, olhando para a mentoria shadow de pessoas que estão nessas cadeiras, estão sofrendo com essas mudanças e eventualmente não estão prontas em todas as capacidades e expertises que a cadeira que elas ocupam exige, né? Em resumo, gente, a gente acredita muito que o futuro da gestão de talento, ela passa por a gente, como RH, ter uma capacidade de articular o que a gente chama de nuvem de talento, seja ela interna ou externa, garantindo expertise sob demanda personalizada do momento do negócio. E quanto mais rápido e mais barato a gente conseguir fazer isso, mais a gente vai conseguir gerar valor, né, para tudo que está em volta do negócio. A gente está muito feliz de apoiar vários negócios que estão já inovando nas suas práticas de gestão de talentos aqui, mas avançando, Nath, quem quiser estender essa troca pode seguir a gente aqui nas nossas redes. A gente tem falado e estudado muito sobre o que está acontecendo no mundo inteiro sobre esses temas. E eu vou deixar aqui, e daqui a pouco a gente joga no chat, um e-book para quem quiser aprofundar um pouco mais nesse contexto de RH e esse modelo de contratação. Mas dito tudo isso, o foco aqui é a gente debater qual que é o papel da RH nesse imbróglio todo, né? A gente, já vou pedir para os nossos painelistas se apresentarem, mas a gente teve a oportunidade de ir num evento com uma das principais referências globais nesse tema de RH. Eu, particularmente, saí super mexido,
de ouvir um pouco das provocações do Dave sobre onde é que está o aporte de valor do RH e como é que a gente se posiciona para isso. Mas é dentro desse contexto de aprofundar um pouco mais no nosso papel e quais são as oportunidades pela frente, que a gente trouxe três pessoas incríveis aqui para gerar esse debate. Vou pedir para vocês se apresentarem rapidinho para a gente começar nosso papo. Boa, Boa, puxa posso. aqui. Vai lá, Isa. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, comunidade de RH. Para me apresentar aqui rapidinho, eu sou Isadora Gabriel, psicóloga, carreira como executiva de gente de gestão. Comecei minha carreira em empresas líderes de mercado no mundo mais tradicional. A maior parte da minha carreira foi no mercado financeiro. Nos últimos 6 anos, venho dedicando aí meu trabalho para a nova economia, né, ajudando empreendedores brasileiros a escalar seus negócios, especialmente aqui no Brasil, né? E, enfim, então minha trajetória vem toda, né, na área de pessoas, fazendo transformações, basicamente. Prazer estar aqui, gente. Boa. Posso seguir aqui, gente. Super feliz. Obrigado pelo convite, pelo espaço, Gui. Sou Matheus Fonseca ou Mate, como preferirem. Tenho construído aí uma carreira de RH nos últimos 7 anos. Trabalhei na Móvel ali, que é a principal investidora do iFood, com todos os temas que vocês podem imaginar dentro de RH, de recrutamento, a remuneração, passando por BP e todas as outras. Fundei dentro da Móvel uma instituição social que trabalha com jovens, chama Fundação BI, e há 2 anos estou empreendendo a Lip, é uma plataforma de gestão e desenvolvimento de jovens talentos, especificamente jovem aprendiz. Super feliz de estar aqui, esse é um tema que está na minha cabeça o tempo todo, com várias dúvidas, mas espero que aqui a gente consiga minimamente encontrar uns caminhos. Resposta eu acho que vai ser difícil, mas caminhos talvez. Valeu, Matheus e Isa. Bom dia, sou o Gus. É muito legal estar aqui. Confesso que eu estou um pouco nervoso, porque eu estou vendo as pessoas entrarem, já entraram umas 3 ou 4 que eu olhei e falei, ela devia estar aqui, não eu. Mas vai ser um prazer conversar. A minha carreira não é toda em RH. Eu, na verdade, comecei a carreira trabalhando em marketing, depois eu trabalhei em pesquisa de mercado e consultoria, até que eu, né, caí no RH, como vários brincam, né? E é um prazer, assim, eu me redescobri nessa função, já estou há 10 anos trabalhando com RH, e é muito legal a gente, talvez um pouco mais maduro, né, conseguir conectar um pouco da nossa identidade com o que a gente faz. Então, poder falar sobre as nossas percepções, ainda mais a respeito do que a gente ouviu lá na semana retrasada, é um privilégio. Obrigado, Gui, pelo convite. Ô Gus, eu vou pegar a tua fala de várias pessoas que estão aqui, poderiam estar aqui debatendo com a gente, e eu queria fazer um reforço que gente, não é um papo só entre nós, tá? Então, quem quiser levantar a mão, jogar pergunta no chat, abrir o microfone e falar, fiquem à vontade, sim, debatam conosco aqui. O Márcio trouxe um ponto, né, de acho que longe de ter resposta simples para problema complexo aqui, a ideia é que a gente tenha esse espaço para estressar pontos e melhorar aqui nossa capacidade crítica, enfim, evoluir nosso debate. Mas, para colocar um pontapé inicial aqui, gente, acho que uma boa parte do evento, a gente teve um grande tema, acho que dando uma visibilidade para todo mundo, do evento, que foi olhar para a inteligência híbrida, né? Que é como é que a gente mistura de uma forma saudável, né? Em vez de criar polarização entre a máquina e o humano, mas onde é que está o meio termo dessa relação funcionar bem entre tecnologia e gente, né? E aí eu queria ouvir vocês sobre o que que é o papel para vocês de tecnologia e o que que é o papel para vocês de pessoas dentro desse processo de evolução das organizações que estão navegando esse monte de mudança e estão passando a acessar cada vez mais tecnologia de ponta para construir seus negócios. Gui, acho que eu posso tentar começar aqui, porque eu acho que por acaso eu de repente estou sendo bombardeado por esse tema recentemente, né? Eu já tive num outro papo falando a respeito disso, eu assisti duas celebridades corporativas discutirem esse tema e foi incrível. E eu encontrei um artigo que eu achei muito interessante da Harvard Business Review, que inclusive cita o termo que a Kate, né, que estava lá no evento, usou, que é de ciborgue, porque ela usou ciborgue no sentido dos cachorrinhos, robôs que ela mostrou lá e tudo mais. Mas esse artigo, depois eu posso mandar o link,
ele fala muito sobre como a gente realmente pode se integrar no nosso dia a dia e não apenas delegar para a AI tarefas simples, né? De ir lá no ChatGPT e perguntar alguma coisa, ou delegar o resumo de um texto, por exemplo. Isso é o que o artigo chama de uma delegação simplista. Ele usa um outro termo lá para descrever. A gente ser ciborgue é justamente a gente conseguir desenvolver o nosso trabalho de forma que a AI faz parte da contribuição. E a gente, com isso, ganha mais produtividade. E o legal é que o artigo cita um estudo que foi feito na BCG, se não me engano, na consultoria, em que eles usaram AI para 18 tarefas de uma parte dos consultores e consultoras lá. E a melhora na produtividade foi da ordem de 17% para pessoas de alta performance e de 43% para pessoas de baixa performance. Então, dois resultados que eu achei muito legais. Primeiro, a melhora na produtividade, né? E eram 18 tarefas, então não é uma coisa só. E segundo, melhorou mais para quem precisa mais. Então, acho que é um exemplo de como a AI pode ajudar o nosso dia a dia, o dia a dia de quem trabalha em organizações, né? Eu vou seguir aqui e pegar o fio do Gus. É, acho que ficou muito nítido ali, inclusive na fala do Dave, para mim, que era algo que já era óbvio, mas escancarou, né? Empresas só evoluem, só estão evoluindo porque as pessoas também estão nesse processo de evolução. A gente só chegou onde a gente está agora, a gente só descobriu as coisas que a gente descobriu hoje porque pessoas passaram por esse processo de evolução e trouxeram essa descoberta. E acho que quando a gente pensa nos próximos anos, é utópico ou seria muito ingênuo a gente achar que algo vai tomar 100% do espaço, no caso a tecnologia, em detrimento das pessoas. Acho que aqui o que a gente vai precisar entender, e aí talvez seja até um próximo papo para a gente ter, é como que a gente, enquanto RH, atua como habilitador dessas pessoas. Porque, de fato, ninguém está pronto para fazer o que precisa ser feito, ninguém está pronto para lidar o que precisa, né, com o que a gente precisa lidar. E seguindo na linha de trazer uma referência, tem alguns estudos, mas tem um que é muito forte, que é do Banco, do Fórum Econômico Mundial, que ele traz que 40% das pessoas que estão ativas hoje no mercado de trabalho, em até 3 anos, vão precisar passar por algum tipo de reskilling. E quando a gente começa a se questionar no papel da tecnologia e das pessoas, tecnologia e pessoas, eu acho que a gente tem que primeiro entender o que a gente precisa ter enquanto competência para que essas duas coisas coabitem. Porque senão, de fato, fica difícil enxergar essas duas coisas existindo. Então, pô, as pessoas que usaram a inteligência artificial nas 18 tarefas lá no estudo do BCG, elas já tinham alguma capacidade para, né? Elas já tinham alguma habilidade para. Então, acho que, de novo, sem resposta, mas na minha cabeça aqui as empresas só vão evoluir quando as pessoas conseguirem evoluir, e acho que aqui entra um papel importante que a gente tem como RH habilitador desse futuro, talvez. Bom, gente, acho que para adicionar aqui uma perspectiva do que eu capturei aqui da fala, tá, do Davis sobre esse ponto, especialmente, a hora que a gente fala de inteligência artificial, a gente precisa separar da inteligência humana, né? Elas são duas coisas completamente diferentes, né? Porque vamos combinar que quando a gente fala de inteligência humana, a gente está falando da nossa capacidade de tomar decisões. E isso continua sendo do humano, né? A inteligência artificial não tem um papel de decidir nada por nós, né? Então, a menos que a gente delegue essa decisão. Então acho que a fazer essa diferenciação entre aquilo que a gente vai poder aproveitar, né? E acho que o Dave traz um frame super simples e interessante quando ele fala desse papel que vai evoluindo da inteligência artificial apoiando a inteligência humana, e ele vai falar o seguinte: todo mundo já viveu a experiência de combinar essas duas inteligências para assistência, né? Que é o que a gente está usando como copilots, como, né, assim, está me assistindo a fazer algumas coisas muito simples, com um objetivo que é gerar eficiência. A gente vai viver e está vivendo um momento, né, que acho que a gente já conseguiu sair um pouquinho desse lugar da assistência, né? Ele vai chamar de informação. Então, a gente vai conseguir combinar, né, assistência com como é que eu, através de todos os dados, né, que eu forneço para a inteligência artificial, isso vai ficando cada vez mais sofisticado à medida que a gente vai conseguindo informar as nossas plataformas em relação
aos dados ali, criando algoritmos mais sofisticados para gerar aconselhamento. Então, ele vai sair do lugar do assistência e ele vai para o aconselhamento. De novo, é uma combinação de inteligências, né? Então, acho que esse lugar que acho que tanto a Kate quanto ele trouxeram. Depois ele vai sair do lugar da informação e vai dizer: a gente acha que não está vendo muito ainda, mas a gente vai chegar numa terceira camada que ele chamou de guidance, né? Que de fato vai ajudar nossa estrutura, nossa área, a priorizar investimentos em determinadas coisas, nisso ou naquilo, né? Então, à medida que a gente tem dados organizados e de uma forma sofisticada, então, além de aconselhamento, ele vai conseguir dizer, ó, vai por aqui, quase que como um lugar de recomendação. Que, de novo, acho que a tomada de decisão sobre o que fazer com essas coisas são decisões humanas, são decisões que nossa inteligência é quem vai continuar dando conta. E ele vai fazer uma última camada aqui também, que ele colocou da aplicação de AI, que ele vai chamar de impacto, né? E aí ele vai falar, que acho que foi uma das principais falas dele ao longo dessa conversa, que é como a gente, então, além de recomendar, prioriza a entrega de valor para todos os stakeholders, e acho que como people, né, saímos de um lugar só de entregar valor para o que a gente vai dizer, quem é o nosso principal cliente, são os colaboradores, e ele vai extrapolar isso para todos os stakeholders, né? Então, a criação de valor 360 para todo mundo, para a comunidade, para os investidores, também, óbvio, para os colaboradores, mas ele cria essa lógica de como é que a gente vai combinando inteligência artificial com inteligência humana, que eu acho realmente a gente ainda vai ver isso sendo construído rápido, porque né, a inteligência artificial está evoluindo muito rápido, mas tentando combinar bem essas duas coisas. Bom, Ô Gui, se eu puder, só adicionar um ponto no que a Isa trouxe, antes de ter esse boom todo de inteligência artificial, na verdade, quando começou, na minha cabeça, inocente, ficava muito um questionamento de, pô, beleza, as pessoas que têm formação e que são líderes de negócios, as pessoas vão tirar de letra e vão conseguir usar e vai ser fácil. E na realidade, se a gente pega alguns estudos, e aí, gente, eu vou compartilhando os links. Hoje a gente tem 4 entre 5 pessoas em cargos executivos que dizem que elas entendem o impacto especificamente da AI regenerativa nos seus negócios. Mas menos de 30% dessas pessoas já estão conseguindo usar, já aplicam, já fazem alguma coisa com inteligência artificial. Assim. Então, esse tema ele está sendo muito, muito falado, mas na prática ele está sendo pouco traduzido para a realidade, não só dos RHs, mas dos negócios no geral, assim, não é quem é líder de negócio tá usando. Cara, não tá todo mundo penando. E se a gente entende que essas pessoas estão penando, que já tem alguma capacitação, se a gente desce para a base da pirâmide, fica ainda mais crítico, assim, fica muito, muito pesado. E aí esse mesmo estudo, é um estudo da McKinsey, eu vou mandar aqui, ele traz que os cargos de entrada, né, os cargos mais operacionais, aqueles white collars, blue collars que os Estados Unidos utilizam, eles têm 14 vezes mais chance de ser eliminados do que os cargos que têm algum tipo de formação. Então, na prática, a gente está lidando com um tema que está super em voga, está aparecendo em todo canto, nem todo mundo está conseguindo traduzir e está virando uma grande bola de neve, assim, porque a gente fala, pouco acontece, né? Pouco, assim, com cuidado essa palavra, mas pouco acontece e tá todo mundo sofrendo ali com quase um sentimento de, cara, quando vai chegar, né? Quando que eu vou sofrer o impacto desse negócio que tá todo mundo falando? ô, Mati, até pegando um gancho na tua fala, assim, recentemente tem um empreendedor que comentou assim, será que AI é o novo 5G? Porque há 10 anos atrás todo mundo falou, nossa, quando vier o 5G, baita revolução. E ele concluiu dizendo, até hoje nem o 4G pega direito no meu celular, né? E aí gerou um baita debate, porque, enfim, tem aplicações, etc., dá para ir mais a fundo nisso, mas acho que o ponto você trouxe esse ponto da aplicação, e eu sinto que parte do desafio aqui é a gente conseguir simplificar as coisas para começar, né? Porque a gente se inspira
como é que, sei lá, o Google está usando e organizações que, de novo, existe uma base de estrutura e de criação de expertise e um monte de coisa para habilitar esse nível de maturidade. Acho que a Isa trouxe esses níveis de maturidade para a gente começar a trabalhar. Acho que a grande pergunta aqui que eu queria ouvir vocês é como é que a gente simplifica isso para os negócios, como RH, visto que a Isa trouxe na fala dela que parte do nosso papel é gerar valor para todos os stakeholders. Como é que dentro desse tema de usar o uso de tecnologia e pessoas, a gente simplifica esse tema para os negócios e começa a evoluir essa estratégia de inteligência híbrida ao longo do tempo? Acho que na minha cabeça, Gui, vai um pouco nesse lugar de explorar o tema das habilidades. A gente já está discutindo isso há algum tempo, mas, de novo, acho que cases muito, sei lá, né, muito concretos ou coisas assim que, de fato, a gente está conseguindo usar como benchmark, acho que tem poucos avanços, assim, mas quando eu penso nesse lugar do futuro, né, acho que combina muito com o que você falou no começo, nosso papel como área de pessoas, ele, como habilitador do negócio, que acho que é nesse lugar que o Dave vai colocar muito o valor do stakeholder, então, como a gente é habilitador do negócio, a gente é habilitador do quê, né? Então, quando a gente, como gente de gente, a gente é habilitador de capacidade humana, a gente é habilitador de habilidade humana. E acho que a gente ainda está fazendo um trabalho na área de pessoas, acho que é uma evolução da área de pessoas, um trabalho de olhar muito processo, né? E aí a gente vai falar, a AI vai ajudar a gente em automação, em processo. Ok, mas eu acho que pode fazer muito mais por nós. Essa é uma parte muito de tirar o transacional da nossa mão. Ok, então, mas a gente não quer ser RH de processo. Mas a gente ainda pensa com uma cabeça de processo. Então, RH tem que garantir que processos funcionem, garantir que regras sejam cumpridas. Acho que a gente precisa sair desse lugar, né? Então, acho que é um lugar que a hora que a gente vai pensando em habilidades e habilitar o negócio para entregar valor para o seu cliente, é um lugar em que a gente precisa colocar à disposição do negócio as melhores opções ali de habilidades, de pessoas, de experiência, né? Eu acho que a gente não pensa muito ainda com essa cabeça. Acho que a inteligência artificial vai nos ajudar a preparar talvez a base de informação e nos ajudar a predizer várias coisas que hoje a gente ainda faz de forma menos sofisticada, a chegar nesse lugar. Olha, esse time, essa combinação de pessoas e habilidades tem a potência de entregar esse valor. Portanto, não se trata mais da gente definir só um bom job description, né? Mas é olhar para esse lugar do mapeamento de que tipo de experiência e habilidade eu preciso colocar à disposição desse desafio, né? O Dave vai trazer para esse lugar também de vamos olhar para o que a gente tem que fazer e entregar e menos, né, para uma noção de cargo ou uma coisa muito estanque que a gente veio seguindo até hoje, né? Para transformar isso num grande marketplace de habilidades, seja para recrutar, seja para desenvolver, seja para reconhecer. Então, acho que a gente muda bastante, acho que a lógica nossa de trabalho. Concordo com a Isa. Eu acho que esse discurso que a gente escuta bastante sobre o RH tem que garantir que o processo aconteça. Eu estou só esperando a hora que vai chegar a frase, o RH tem que garantir que as pessoas usem AI, né? E certamente para mim não é por aí. A gente precisa influenciar comportamentos e efetivamente revisitar os processos, né? E eu acho que o professor Dave ele deu algumas pistas sobre isso. Primeiro, quando ele propõe que, olha, está na hora do RH ter uma taxonomia, né? Todas as ciências têm e a gente tem essa dificuldade para definir a nossa área. A gente não dá para falar em subsistema, mas ele propõe lá uma categorização e que eu acho que vai canalizar o nosso esforço de como é que a gente influencia as capacidades humanas, que é a segunda lição, né, que ele trouxe lá no dia. Então, acho que o nosso trabalho tem que passar muito por a gente parar e pensar em como a gente vai trabalhar isso, bem na linha do que a Isa disse, mas de fato não dá para ser uma coisa reativa mais do mesmo, né, de a gente ser lá o guardiã da execução. Acho que eu vou cortar 80% do que eu tinha anotado aqui para trazer, porque eu concordo muito, muito com esse tema.
E eu acho que eu só vou adicionar aqui 2 pontos. O primeiro é que eu acho que a gente tem que garantir o básico bem feito, assim. Eu acho que a gente tem que fazer a meia-culpa de... Cara, a gente tá agora, nesse momento, tentando olhar para como a gente aplica AI para gerar valor para todos os stakeholders, etc. Mas a gente não consegue sequer medir a produtividade do time, sequer medir potencial direito do time. Então, calma, assim. Não adianta entrar no buzz de AI, 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 porque o executivo, a executiva está falando, sendo que você não roda uma avaliação de desempenho decente que dá a informação que a empresa precisa. Então, acho que antes disso, eu olharia para esse básico bem feito, que pode utilizar AI para acontecer, que acho que deve em alguns casos. Mas antes de ir para o segundo andar do prédio, garante o alicerce, que eu acho que a gente ainda deixa muito a desejar. E acho que tem um segundo ponto, principalmente quando a gente fala de capacidade, quando a gente pensa nos últimos ciclos, ali, eu não vivi inteiramente esse ciclo, mas, pô, ali 2017 até 2020, de cara, contrata gente de tecnologia demais e vai, em time de engenharia, infla. A gente estava olhando muito para trazer capacidade e não para criar capacidade. E eu acho que a gente tem que assumir mais o papel de criar capacidade, porque não existe, não tem ninguém, para além das organizações, que tem a capacidade de criar as capacidades que as organizações precisam, na velocidade que as organizações precisam. Não existe, gente. Assim, sistema de ensino, nada contra, fiz universidade, mas está fadado a algo de 30 anos atrás. Ele ainda não resolve o que a gente precisava em 2017, muito menos o que a gente vai precisar em 2030. Então, acho que, além de fazer o básico bem feito, é assumir um pouco essa responsabilidade de criar capacidade. Então, não só atrair, mas como que eu crio essa máquina. Porque agora é inteligência artificial. Daqui a pouco vai ser alguma outra coisa, alguma outra coisa. A gente vai ficar o tempo todo tentando apagar incêndio e não resolvendo nada. Como que na visão de vocês a gente sai desse apagar incêndio? Assim, eu acho que o ponto-chave aqui ouvindo vocês é a gente precisa sair de uma visão reativa para olhar para essas estruturações, para uma visão talvez que tente minimamente antecipar um pouco desses movimentos de negócio. Eu acho, talvez, Mati lembre, a Isa talvez tenha pego, acho que um caso que a gente trabalhou junto na Móvel, e tem um caso para mim que foi emblemático, que a gente mirou no que viu e acertou no que não viu, que foi a gente tinha uma demanda de contratação de tecnologia gigante e a gente, quando foi desenhar a estratégia de recrutamento, entendeu que não existia em São Paulo e Campinas, que era onde tinha escritório, a demanda de talentos que a gente tinha, né? Então, uma das premissas era, achou gente boa, independente de onde for, tá em Manaus, tá no Chile, não quero saber, a gente vai querer contratar. E aí tinha uma preocupação em formar toda a liderança para lidar com essa escolha estruturante e a gente começou a fazer isso de gestão remota, etc., sem saber que quase um ano e meio depois, vinha uma pandemia, né? Então, assim, eu brinco que a gente mirou no que viu, acertou no que não viu, porque quando chegou a pandemia e a gente viu vários negócios falando, pelo amor de Deus, o que vai acontecer? A gente estava assim, gente, vamos seguir o playbook, né? Assim, obviamente não foi as mil maravilhas, tinham dores, mas a gente já tinha dado vários passos na maturidade de evolução disso, né? E aí, agora ouvindo vocês, parece que essa capacidade de minimamente ter uma tese, conseguir antecipar alguns movimentos de negócio, ela passa a ser relevante. Como que, na visão de vocês, a gente pode evoluir a nossa capacidade de traduzir desafio de negócio em o que isso tem a ver com a minha força de trabalho, com mais recorrência? Vou começar essa aí para eu não ficar sempre no segundo e por último, deixar eles na fogueira. Mas acho que vamos lá, tem uma coisa que é básica que provavelmente todo mundo aqui já ouviu 1000 vezes, mas que é necessário, que é o RH estar na mesa discutindo o negócio, né? Então acho que não adianta a gente querer. E aí não é só estar na mesa, né? É saber discutir o negócio. Então não adianta a gente querer antecipar a demanda do negócio, sendo que a gente nem entende o que que é o negócio ou o que que é essa tal demanda. Vai ser impossível, porque vai chegar um top-down ali, a gente vai sair correndo, super reativo para tentar resolver. Então não dá para lá a tua CEO, o teu CEO tá discutindo como que o negócio vai break-even nos próximos 18 meses, e você não faz ideia o que é break-even e está propondo um aumento de orçamento do RH em 40%, que não vai gerar retorno e vai gerar mais custo. Assim, não dá mais para cair nesse erro. Acho que aqui é uma coisa mais básica. É, e acho que tem uma segunda coisa, só perdão, e antes. Nessa primeira coisa, acho que a relevância disso ela é tão
gritante que a gente tem visto cada vez mais pessoas que, entre aspas, não são de RH migrando para RH, porque essas pessoas têm essa capacidade. E aí elas ganham muito frente a nós que somos 100% RH, porque elas já trazem essa capacidade e elas conseguem aprender o que, teoricamente, a gente, enquanto RH, sabe muito. E acho que tem uma segunda coisa, que é para fazer qualquer movimento, se a gente até sai do RH, sei lá, vai fazer uma analogia aqui de uma expedição. Cara, se você tá numa expedição e você vai começar essa expedição, o mínimo que você tem que ter é um mapa de onde você tá, para onde você vai, e qual que é o caminho que você vai fazer para chegar lá, e o que você já tem no ponto de partida. Eu não tenho a resposta completa, mas eu acho que a gente, enquanto RH, precisa, nesse primeiro momento, minimamente entender o que a gente já tem, qual que é o nosso ponto de partida. Então, para além de como antecipar esses movimentos, eu preciso entender qual que é o material que eu tenho. E aí, quando eu digo material, quais são os talentos que eu tenho, quais são as capacidades que eu tenho. Porque talvez quando um movimento acontecer, sei lá, agora a tecnologia do momento é nanorobôs. Você olhando para a tua base de talentos, você já consiga dizer, cara, eu tenho ou não tenho essa capacidade? Eu tenho uma pessoa ou não tenho? Eu preciso trazer de fora ou eu consigo criar? Então, acho que, sem muitas conclusões, mas eu acho que essa capacidade de entender o negócio e entender qual que é a tua base de talentos ali podem ajudar a antecipar algumas coisas. Ó, meus 5 centavos são para a estrutura de RH, tá, gente? Eu acho que a grande chave de mudança é que a gente, como people, continua se organizando da mesma forma que a gente se organizava há 30 anos, assim. Então, a gente departamentaliza as áreas de RH, a gente não cria sinergia entre essas estruturas e a gente se orienta por processo. Então, eu acho que uma chave que eu acho que, vamos dizer, rápida, e acho que para mim muito crucial do modelo de trabalho de RH, não é para o negócio, né, hoje. Então, não está orientado para fazer aquilo que o negócio precisa, né? A única ponta que a gente deixa no negócio chama business partner, que também não faz o trabalho de business partner, faz o trabalho de people partner, né? Então, assim, é uma transformação de habilidades também, então acho que a gente vai ver cada vez mais pessoas dentro da área de gente com skills e habilidades mais analíticas e mais de negócio do que a gente tem hoje, né? A gente sempre focou muito em habilidades, vamos dizer, mais soft skills, né? Que é a nossa base, da onde a maioria de nós, né, veio, mas a gente precisa equilibrar isso melhor com habilidades analíticas. E eu acho que a nossa forma de se organizar tem que estar mais orientada para o negócio. Então, eu sei que tem várias empresas da nova economia, especialmente, né, fazendo um trabalho de se estruturar num formato mais multidisciplinar, mais orientado para resolver problemas do negócio, mas acho que de fato a gente vai dar um passo para ser uma estrutura, né, que vai sair desse lugar, né, muito processual e de executor, se a gente conseguir colocar as nossas capacidades e habilidades combinadas entre nós, sentados nos problemas do negócio. Não é assim que a gente se organiza. Então, eu acho que meus 5 centavos, assim, repensem as estruturas e os desenhos organizacionais de people. A Mari está me pedindo um exemplo. Acho que um bom exemplo é a Neon. A Neon está fazendo bem esse trabalho. Tá? Vale, a Roberta não está aqui, mas vale um papo com a Roberta. Ela já faz esse trabalho super bem feito. A gente, por exemplo, também acho que dá para conversar com alguém lá da Único. A gente reorganizou também o time lá da Único recentemente nesse formato e tem dado bons resultados, tá? Mas vale, tem alguns benches legais. Acho que o iFood deve ter, a Nubank deve ter também alguns desenhos de estrutura que já estão mais sentados, né, para resolver problemas do negócio. Não poderia concordar mais, acho que só para contribuir também, não é tão difícil assim, você não precisa fazer uma mudança estrutural de cara, né, Isa? Porque às vezes tem muita resistência para isso. Monta uma squad para atacar um problema, testa esse modelo,
Eu sou muito fã de começar ideias pequenas e depois aumentá-las, sabe? E aí, acho que a última coisa para adicionar, ainda nessa questão, Gui, é que a gente não pode se abster do nosso papel de ajudar a empresa a entender e viver a estratégia, né? Então, se a gente tem uma estratégia muito bem construída, mas as pessoas não sabem o que elas têm que fazer, eu acho que a gente falhou, né? Como área de pessoas, porque a gente precisa ajudar a empresa a fazer essa tradução do que está na estratégia e quais são as expectativas individuais. É um trabalho, pelo menos na minha realidade aqui, muito difícil de fazer, é difícil de organizar, mas certamente é o que pode ter maior impacto lá na frente, na minha visão. Pô, eu estava ouvindo vocês e criando um mapa mental aqui, tentando conectar os pontos que vocês trouxeram, e me parece que, assim, acho que Me tem um manda elemento que a isso, Isa por trouxe, favor. que é a gente começar com a pergunta, assim, qual é a pergunta que importa? E aqui acho que o ponto de ter o background da AI no final do dia, simplificando o nível de informação, para a gente conseguir olhar e pensar junto, né? Para chegar na boa pergunta, eu acho que esse é um bom ponto de partida. E aí, principalmente olhando para esses assuntos de novas tecnologias, assim, eu tô vendo um monte de gente debatendo AI, e acho que a grande questão é AI para quê? Né? A hora que você define o para quê, né? Tem empresa que vai usar para fazer algo de forma mais rápida ou mais barata, tem empresa que vai usar para entregar melhor e olhar a produtividade, o Gus trouxe esse exemplo, e tem empresa que já tem um monte de dado e vai usar isso para construir vantagem competitiva. O para quê, ele muda drasticamente o que acontece depois, né? Então, acho que essa nossa capacidade de ler o cenário e fazer a pergunta, a Isa me fez pensar aqui. Depois, vocês trouxeram um pouco de ter clareza do job, assim, e eu acho que tem um ponto que eu acompanho muito esses dois mundos de discussão que está tendo no RH e discussão que está tendo na alta liderança. O job, na minha visão, acho que a gente, como RH, precisa evoluir para sair do job micro para entender qual é o job to be done do negócio. Então, vou dar um exemplo prático, tá? Todo mundo está discutindo como crescer. Só que o como crescer no negócio A e no negócio B e no negócio C muda drasticamente. Tem negócio que no estágio vai crescer por aquisição, tem gente que vai crescer na base de clientes, tem gente que vai crescer portfólio de produto, tem gente que vai crescer inorganicamente. Aprofundar nesse job do negócio também muda tudo o que acontece depois. E a partir daí, talvez a gente evoluir para qual que é o desenho que habilita esse negócio, dado esse desenho, um pouco do que o Mati trouxe, o que que eu já tenho, e eventualmente tenho e não está 100% para ocupar as cadeiras, mas que eu vou apostar em desenvolver, e o que que definitivamente eu não tenho, e dado o tempo que eu preciso disso, eu vou apostar em trazer de fora, e a partir daí criar mecanismos de medir e acompanhar isso ao longo do tempo, porque tudo é vivo, a gente no meio desse caminho toma um monte de decisão e a gente precisa ver se as decisões que a gente tomou tá levando para o lugar que a gente queria, que acho que o Mate usou um bom exemplo do mapa. É, a gente tentando compilar aqui um pouco do que vocês trouxeram. Mate, eu acho que você quer falar, vai lá. Não, eu ia adicionar, que acho que no entorno disso tudo, a gente tem que arrumar algum tempo para estudar. Eu acho que a gente, enquanto RH, estuda tão pouco, assim, é triste, é triste. Porque ou a gente fica no dia a dia ali, insano e tentando apagar incêndio, ou a gente não encontra conteúdo como esse de qualidade, assim, para a galera ouvir. É, é triste porque se a gente não consegue estudar, a gente sempre vai ficar refém de alguém muito inteligente que estudou, descobriu alguma coisa e trouxe pra gente. Aí a gente não tem capacidade de discutir porque a gente não estudou, aí a gente só aceita, ou a gente finge que a gente entendeu e a gente segue o jogo. Assim, não vai dar pra gente acompanhar e antecipar nada se a gente não tiver um mínimo de conteúdo, um mínimo de capacidade, assim, técnica mesmo, sabe? Para além da capacidade do negócio, a gente precisa estudar um pouco mais de mundo, assim, de sociedade, de, pô, o que que tá acontecendo? Então, acho que isso está muito forte na minha cabeça agora, eu tô empreendendo, né? Então, eu tô estudando diariamente muita coisa e a diferença que faz é absurda, assim, absurda, de você conseguir trazer provocações e discussões relevantes. Gente, até dividindo um pouco da cozinha da minha cabeça enquanto a gente ouvia o Dave, uma das perguntas que me veio à cabeça foi como é que ele produtiza tão rápido as coisas? A gente está começando a entender o que é esse negócio de AI. O cara já tem 16 frameworks, 6 cases, o que está acontecendo no mundo, já está dando palestra no mundo inteiro sobre isso. Eu falei, cara, olha a capacidade de reação ao mercado desse cara. E desse cara, no final do dia, ele é uma empresa. Como é que a gente replica essa capacidade para as nossas empresas, sabe?
Isso ficou muito latente na minha cabeça, eu não tenho a resposta, mas assim, da perspectiva de inspiração e um pouco de acompanhar o que está acontecendo, pegando tua fala aqui, Mati, acho que tem um pouco de, cara, o que de continuar estudando, no final do dia, é continuar entendendo o que está acontecendo no mercado, criando embasamento para isso e trabalhando em cima disso, né? Mas eu saí com esse incômodo positivo de, caraca, por que que ele é tão rápido assim e a gente aqui está começando a debater o assunto agora? Gente, queria ouvir vocês de um outro ponto. A gente rapidinho aqui na nossa conversa falou em algum momento de gerar valor para múltiplos stakeholders, para expandir isso para além dos funcionários. Eu acho que isso não é óbvio e eu queria ouvir vocês assim primeiro, acho que só para a gente estressar o tema, quais são esses múltiplos stakeholders em volta de um negócio? E se vocês puderem trazer na visão de vocês como é que a estratégia de pessoas pode gerar valor para um ou alguns deles ao longo do tempo, eu acho que isso pode trazer bons insights para a gente começar a sair dos processinhos que não nos ajudam eventualmente a gerar valor para todo mundo e passar a redesenhar as nossas ações de uma nova forma. Quais são esses stakeholders e como é que a gente pode gerar valor para eles? Quer que eu puxe? Puxo aqui. Acho que os stakeholders são os tradicionais stakeholders, né? Que não tem, acho que não tem nenhuma novidade aqui, né? Acho que a gente olhar para os funcionários, investidores, comunidade, né? Acho que clientes, né? Então, acho que uma das coisas mais interessantes que o Dave fala, no lugar do gerar valor para o stakeholder, gosto muito dessas duas frases que o Dave fala há mais de 20 anos, tá? Então, acho que falei até para várias pessoas que eu encontrei depois, acho que o Dave trouxe algumas, ele vai atualizando o conteúdo e o material dele, mas acho que tem um core do que ele fala que ele repete há 20 anos, né? Que só existe um cliente, eu adoro essa frase dele, só existe um cliente, o cliente é o cliente final. A gente trata nossas pessoas muitas vezes com, nossos clientes internos. O Dave acaba com essa ideia muito rapidamente. Ele vai dizer assim, enquanto a gente não entender quem é o cliente do negócio, a gente não está fazendo o nosso trabalho, né? Porque as áreas, os funcionários são parte do ecossistema que entrega valor para o único cliente. E aí ele fala outra frase, se o business não existia, nem sei por que estamos falando aqui, né? Ele faz essa fala bem, é meio dura, né? Mas é isso. Ele fala assim, primeiro primeiro o negócio tem que existir, para depois a gente querer fazer alguma coisa, né? Então é isso, se o negócio não é bem sucedido, nem há trabalho a ser feito, né? Então, de novo, acho que ele reposiciona o nosso mindset aqui, e ele fala também essa frase o tempo todo, HR is not about HR. HR is not about HR, HR is about the business, né? Então, e aí, assim, acho que a hora que ele traz isso, e aí ele pensa esse ecossistema de valor aqui, né? Como é que a gente sai desse lugar? Eu acho que o primeiro clique é esse, é como nós, de gente, estamos entendendo as questões da ponta, do qual é a dor do cliente, né? Como é que esse produto ou serviço que a gente oferece gera valor lá na ponta para o cliente. Quais são as dores do cliente? A gente está se conectando com isso? Ou a gente está mais, né, muito, muito mais conectado com as dores e o dia a dia dos nossos funcionários, que a gente diz que são os nossos clientes. Então, acho que uma das grandes mudanças, acho que de mindset que ele sempre bate é essa, né? Então, acho que muda a nossa lógica de trabalho de novo, a hora que a gente vai falar de valor para essa cadeia, né, de stakeholders. A primeira, para mim, é essa: o cliente é um só, e a gente não está fazendo, muitas vezes, um bom trabalho de entender a dor dele e como a gente, então, olha todos os nossos processos, toda a nossa experiência de colaborador, o desenvolvimento das pessoas internamente, os desenhos organizacionais para que a gente consiga ter sucesso e entregar esse valor para o cliente. Eu vou adicionar, acho que, 2 pontos, porque eu concordo absolutamente com tudo que a Isa falou. Para mim é a grande conclusão de ouvir o Dave aquele dia. E para mim, tem 2 momentos em que isso fica ainda mais latente, né? Para além de todos os artefatos que ela citou também. Primeiro é quando a gente fala da cultura da empresa.
Então, se a cultura não representar aquilo que é a missão da empresa e aquilo que o propósito que ela tem, de como ela vai resolver as dores dos clientes, já tem um problema aí. Você encontrou e criou uma dissonância que não vai dar para resolver, né? E o segundo momento é o momento que a gente está fazendo o nosso planejamento de RH, seja ele anual, trimestral, semestral. Porque se nesse momento você não consegue conectar aqueles esforços que você vai empreender via os rituais, artefatos que você criou, esquece também, né? Você não está lá resolvendo a dor do cliente, você não está fazendo um trabalho de impacto na área de pessoas. Então, me remeteu a esses dois momentos. Eu, pessoalmente, tenho bastante dificuldade no momento de planejamento. Eu fui buscar estudar o assunto, né, de acordo com a provocação do Matheus, e é um dos assuntos difíceis de estudar na nossa área. Então, para mim, a fala do Dave ajudou muito a falar, putz, eu preciso fazer essa reflexão para garantir que o impacto está chegando para quem precisa. Boa. E acho que ficou muito na minha cabeça também a frase, acho que não lembro exatamente literal, mas ele trouxe, né? O que que a gente pode entregar de mais relevante para os funcionários é uma empresa que tenha sucesso no mercado de trabalho, porque é isso que essas pessoas precisam para ter um emprego. E aí eu vou só pegar esse stakeholder especificamente, tá? Então, estou 100% de acordo com tudo que Izzy e Gus trouxeram, mas acho que quando a gente pensa no funcionário, na funcionária, acho que para além de uma cultura, um ambiente legal, as pessoas estão ali para ganhar dinheiro, né? E melhorar de vida, e pagar suas contas, e conquistar alguma coisa. Então, acho que se tem um valor que a gente pode gerar para essas pessoas, é oportunidade. Oportunidade não só de estar ali, mas oportunidade de, se elas quiserem, darem o próximo passo, oportunidade delas crescerem, delas terem mobilidade econômica. E isso vem quando a gente entrega para o investidor, para a investidora, os resultados, quando a gente entrega para o cliente algo que resolve a dor. É, então, acho que para mim ficou muito escancarado ali de que mais do que qualquer processo legal, mais do que qualquer coisa que a gente faça, se a gente estiver entregando uma empresa que tenha sucesso e isso gera oportunidade para essas pessoas, a gente está fazendo um bom trabalho, provavelmente. E acho que, dando meus 10 centavos, eu acho que a gente, como RH, eu tenho uma cabeça que tende isso é bom, isso é ruim, é ter muito foco. Eu acho que entender da perspectiva, principalmente da figura que é CEO nos negócios que a gente está, quais stakeholders são um ou dois que têm um foco muito grande hoje do trabalho do CEO para entender como é que a gente se posiciona. Então, por exemplo, eu recentemente tive algumas interações onde a cabeça do CEO estava ou em conseguir concluir um M&A, está no meio de uma transição, ou eventualmente está no meio de uma captação, entre aspas, nos próximos meses, é só aquilo que importa, né? E é a partir do momento que a gente começa a entender, tá bom, como é que eu ajudo essa pessoa a fazer o que ela já vai ter que fazer, né? Seja, cara, montando um time de executivo muito parrudo que vai dar confiança na ponta para o investidor, seja blindando uma área de negócio que precisa entregar um resultado nos próximos 6 meses, sim ou sim, porque aquilo na hora que sentar para falar com o investidor vai ser relevante, porque está atrelado a uma pergunta que você sabe que o teu CEO vai ouvir. Então, acho que extrapolando o elemento que acho que foi a Isa que trouxe de só tem um cliente, olhar para beleza, tem 6, 8, um monte de stakeholder, né? Comunidade, funcionário, a própria liderança, o time executivo, eventualmente tem conselho, tem fornecedor, tem um monte de coisa. Mas a gente ainda ser muito straight to the point, assim, ser direto com onde é que está o principal ponto de tensão daquela organização. E eu costumo brincar que funciona como uma acupuntura, assim, sabe? Tipo, às vezes você está com dor no corpo inteiro, mas se você espetar só aquele ponto, ele vai tirar 80% da tensão para você conseguir pôr energia muscular ali para fazer os outros movimentos. Então, acho que de 10% que eu ouvindo vocês, que eu somaria para além de olhar para isso a fundo, acho que identificar a uma ou duas coisas que CEOs estão preocupados e a gente desenhar nossa estratégia a partir disso pode ajudar também. Gente, a gente falou de várias coisas aqui, né? Tecnologia, simplificar a nossa atuação nisso, enfim, exploramos aqui stakeholders, como é que a gente analisa o que o negócio está tentando fazer e traduz isso para o nosso dia a dia de gente. Acho que foram várias pautas que a gente ouviu e aprofundou. Eu queria ver o que ficou, assim, os top de 1 a 3 aprendizados ou outputs
do evento para vocês, assim, quais foram as poucas coisas relevantes que marcaram e ficaram para vocês, e que provavelmente são aquelas coisas que vocês ainda estão, eu brinco que é decantando, né? A gente deixa paradinho ali, vai pensando ao longo do tempo, retoma, faz alguma coisa com aquilo, volta. Quais são essas coisas que ficaram para vocês de aprendizados, ouvindo o Dave? Posso puxar aqui antes que minha internet me derrube de novo e eu caia. Eu acho que tem uma coisa na minha cabeça que acho que é um pouco do que a Isa trouxe, ficou muito forte, assim, que é a noção que a gente precisa, ou que a gente deveria ter, de que o RH, e acho que isso estava óbvio, mas levar isso na cara ali na hora doeu e foi importante, mas de que o RH ele tem uma função específica em cada estágio do negócio, assim, né? E eu especificamente sofro muito com a priorização e ser essencialista, e acho que quando o Dave traz ali uma matriz, um frame de evolução do RH, de acordo com o momento do negócio, para mim isso ficou muito, muito forte. Porque a gente entender que, pô, em cada momento a gente tem não um papel, mas uma dor que é a mais latente que a gente precisa resolver. Às vezes a gente tenta resolver todas de uma vez, né? Então, pô, eu tenho que fazer de ponta a ponta, quando na verdade a dor é algo específico, se a gente resolve isso já ajuda muito. Então, por ter essa dificuldade de priorização, de ser essencialista, isso tá ainda aqui na minha cabeça, ainda estou processando. Acho que para mim tem um tema que a gente não abordou aqui hoje, que eu acho que também foi um lugar que o Dave trouxe reflexões, que foi muito sobre o lugar da liderança, né? O papel da liderança do líder, né? Mas eu gostei muito, acho que de verdade o que mais me fez pensar foi como ele abriu a palestra dele, não foi o resto todo do conteúdo. Ele abriu a palestra falando o seguinte: se a gente quer fazer algum tipo de transformação, né, como é que eu posso, minha companhia, criar mais valor para o stakeholder? Ele fala uma frase que para mim foi a que ficou martelando na minha cabeça, que foi a gente não está aqui para contar as nossas histórias, a gente está aqui para fazer com que as pessoas possam contar as histórias delas. Então, eu acho que tem um comentário aqui até no chat do Guilherme falando a gente precisa de líderes e heads nas organizações, sendo parceiros dos temas de pessoas. Eu acho que a verdade é que a gente tem incentivos muito diferentes, assim. A gente cobra dos nossos líderes que eles entreguem resultados de negócio e basicamente deleguem a função de pensar pessoas, né, para a área de people, né? Então, acho que a gente precisa mudar a nossa base de incentivos se a gente quer fazer mudanças, né? Mas eu acho que a gente, como lideranças, tem esse grande papel, que é um papel de sair do lugar de controle, a gente, né? Tudo isso que está acontecendo, né, com a tecnologia e etc. Acho que a gente entra muito nesse lugar, como eu controlo tudo isso, como eu faço tudo isso estar na minha zona de controle, mas não está na nossa zona de controle. Eu acho que o que a gente precisa trabalhar mais na nossa liderança é esse lugar de humildade, que assim, tá todo mundo aprendendo, eu estou aprendendo junto com você, e muitas vezes esse tema geracional, né? Muitas vezes novas gerações vão ser muito mais capazes de ensinar coisas para a gente do que a gente vai. A nossa capacidade. Eu sinto muito isso, né? Assim, eu já, eu já sou outra geração, né? Então, vou fazer 40 anos, assim, eu tenho muito para aprender. Né, com outras pessoas. Eu acho que o líder se colocar nesse lugar de que é isso, as várias habilidades que estão disponíveis aí, né, através do conhecimento que as pessoas vão adquirindo, tem que estar sendo colocadas a serviço da companhia. E acho que o nosso papel como liderança é saber identificar isso, saber colocar no lugar certo e fazer essas pessoas se desenvolverem ainda mais e entregarem seus melhores resultados. Acho que a gente está mais preocupado em controlar, em dar conta de mostrar que o trabalho está sendo bem feito do que fazer com que as pessoas consigam, né, exercer seu melhor, assim. Acho que ele abriu a palestra falando isso, acho que foi muito potente para mim. Boa. Eu vou fazer coro para a Isa e para o Matheus, porque acho que humildade é uma palavra interessante. O RH parece buscar tanto protagonismo, né? Eu acho que a gente luta tanto para ganhar protagonismo. E na minha visão pessoal, a gente vai ganhar protagonismo quando a gente for capaz de operar nos bastidores de forma que
a gente seja invisível, porque é de fato conseguir empoderar líderes para não só tocar o negócio, mas realmente trabalhar como gestores de pessoas, né? Eu acredito bastante nisso. Eu acho que o próprio Dave, né, é uma exemplificação. O Gui trouxe aqui como é que ele já tem tantos frameworks e tantas. Foi você, né, Gui? Ou foi o Matheus? Um dos dois. Como é que ele já tem tanta coisa? O negócio acabou de começar, né? Mas para mim teve um momento que foi simbólico. Eu estava falando com a Norma semana passada, olha ela aí. E ela estava dizendo, né, ele tá velhinho, você viu a dificuldade dele para subir no palco? Eu acho que eu sou otimista, né? Eu vi aquilo como é o peso do conhecimento que ele tem. É por tudo que ele já viveu, que ele é capaz de chegar ali e em 20 minutos. Eu tô admirado aqui com o Matheus Coisa Adora, porque eu saí assim, tipo, bombardeado. Eu falei, meu Deus, o que que acabou de acontecer aqui, sabe? Ainda bem que o nosso evento era 10 dias depois, porque se fosse 2, eu tava ferrado. Eu ia ter dor de barriga no dia. Mas eu vou fazer um último paralelo com um outro acadêmico que faleceu no começo desse ano, o professor Dan Ariely, né, que é um economista comportamental que eu admiro demais. No meu mestrado e doutorado era um cara que eu lia o tempo todo, sempre que eu podia. E tem uma história dele, né, que uma pessoa que convivia com ele contava, e eu tenho certeza que essa história se aplica ao Dave Ulrich. É, que a pessoa chegou para ele, né, e falou: Poxa, por que que você pergunta tanto, Dan? Por que que você fica perguntando tanto por quê, como? Você fica, né, enchendo o saco das pessoas com esse negócio, querendo entender, passa do ponto, né? O cara tá meio irritado com ele. Ele falou: Mas olha, esse é o único jeito que eu posso aprender. O cara tem 90 anos, é prêmio Nobel. Então, eu acho que isso, para mim, exemplifica a humildade, a mesma humildade que o próprio Dave demonstrou quando ele estava ali contando para a gente, né, um pouco da visão dele, e que eu levo para mim, para minha vida também. Boa. Acho que se eu fosse deixar um centavo aqui, é, me parece que assim, às vezes a gente negligencia alguns aspectos da realidade, vou chamar aqui do cliente ou do contexto, acreditando muito na nossa capacidade técnica. E aí, quando eu vejo o Dave ali, ele não falou nada técnico, assim, de detalhe com a gente, gerou muito valor. Então, acho que parte do que ficou para mim foi, é, conecta um pouco com o que você falou, Gus, que é como é que eu faço para me desapegar de, entre aspas, coisas que eu acho que eu sei, para me apegar e dar um peso maior para a realidade, contexto, as relações que estão ali envolvidas na mudança que precisa acontecer. Me parece que isso cada vez tem um peso maior, e eu tenho visto muitos contextos onde a agenda de pessoas não evolui, não por uma capacidade de entendimento técnico de RH, mas por uma capacidade de entendimento e articulação de tudo isso que vocês trouxeram, entendimento de stakeholder, apoio de liderança, proximidade, entendimento das alavancas. Então, o que eu tenho me questionado é como evoluir nessa frente de me apegar cada vez mais à realidade, tentando cuidar dos meus vieses, que acho que todo mundo tem, e às vezes eles começam a falar aqui dentro, a gente precisa silenciar eles um pouquinho. Gente, foi um baita presente essa manhã de troca aqui. Foi super legal. Obrigado por terem topado, por terem dividido tudo que vocês estão pensando sobre. A gente estende nossas trocas aí ao longo do tempo. Espero que tenha gerado valor para todo mundo. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com Obrigado, Obrigado, Jé. pessoal. vocês. Nos conectamos aí. Ótimo dia para todo mundo. Valeu.